Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu vou falar sobre o Clostridium tetani, que é um tipo de bacilo gram-positivo. Existem 4 espécies de importância médica que fazem parte do gênero Clostridium. No caso, nessa aula, eu vou falar exclusivamente sobre o Clostridium tetani, a espécie tetani. Não deixem de assistir as outras 3 videoaulas no canal em que eu falei sobre a espécie Butulino, Perfringens e Difficile. Mais uma vez, reforçando que todas essas espécies que fazem parte desse gênero Clostridium são espécies formadoras de esporos. Então, o Clostridium tetani é um bacilo anaeróbio estrito, é uma bactéria gram-positiva, esporulada, ou seja, formadora de esporo. O Clostridium tetani é produtor de toxinas, não fermentador de carboidratos, então essa espécie de Clostridium não fermenta açúcares. E com relação ao seu habitat, o Clostridium tetani é encontrado normalmente no solo, assim como também em poeira e fezes de humanos e animais. Ou seja, essa espécie de Clostridium, ela faz parte da microbiota exógena. Durante o crescimento, os bacilos possuem flagelos abundantes, porém com movimentos lentos. Na forma vegetativa, o Clostridium tetani se apresenta como um bacilo de extremidades arredondadas com o formato de uma raquete. Como podemos observar aqui nessa figura, nós podemos ver aqui vários bacilos e nós podemos ver também que nas suas extremidades tem uma região mais arredondada que lembra de fato uma raquete ou uma colher. Então essa é a morfologia, a característica morfológica dessa espécie de Clostridium, no caso da espécie tetani. Com relação à doença causada pelo Clostridium tetani, então a principal doença é o tétano. Então, o tétano é uma doença infecciosa não contagiosa e tem como principal sinal clínico intensas contrações musculares, caracterizado como paralisia espástica. E essas contrações musculares, elas ocorrem em decorrência de uma toxina produzida pela bactéria, que é a toxina tetânica, mais especificamente a toxina tetanospasmina. Então, a toxina, que nada mais é do que uma exotoxina produzida pelo Clostridium tetani, causador dessas contrações musculares é a tetanospasmina. Então, essa toxina ela é produzida pela bactéria na sua forma vegetativa, no local do ferimento. Então, normalmente, o indivíduo que desenvolve tétano ocorre quando sofre uma lesão e nesse local do ferimento ocorre a entrada do Clostridium tetani e assim nesse local do ferimento a bactéria libera essa toxina tetanospasmina que é responsável pelas manifestações clínicas do tétano. Então, com relação à transmissão, a porta de entrada para o Clostridium tetani geralmente é um sítio de ferimento, como, por exemplo, o local onde um prego ou um outro material perfurocortante que está presente, por exemplo, no solo, penetra o tecido do indivíduo, como por exemplo o pé, vamos usar aqui um exemplo, o pé, assim como poderia ser a mão ou qualquer outra parte do corpo. Então, no local da lesão, a bactéria ela vai adentrar e assim nesse local ela vai estar liberando a sua toxina tetanospasmina, que é a toxina responsável pelas intensas contrações musculares, que é o sinal clínico característico do tétano. Outra forma de transmissão também dessa bactéria se dá pelo compartilhamento de agulhas por dependentes químicos a fim de injetar drogas na pele. Sendo assim, o tétano pode ser caracterizado clinicamente de 4 formas diferentes,
como tétano localizado, cefálico, generalizado e neonatal. Com relação ao tétano localizado, o início dos sintomas ocorre com mialgia por contrações involuntárias dos grupos musculares que estão próximos ao ferimento, podendo ficar restrito a um determinado membro, como podemos ver aqui, por exemplo, nessa figura, ocorreu uma lesão, nesse local da lesão é onde ocorre a entrada dos esporos do Clostridium tetani, e assim ocorre a germinação desses esporos e a bactéria libera suas toxinas. Então fica restrito ao membro, aquele local, comprometendo os feixes musculares que estão ali próximos. Já no caso do tétano cefálico, ocorre devido a ferimentos em couro cabeludo, assim como na face, cavidade oral e orelha, levando à paralisia facial ipsilateral, a lesão, assim como o trismo também, que é a dificuldade do indivíduo de abrir a boca, disfagia e comprometimento dos pares cranianos. No caso dos pares cranianos que são acometidos no tétano cefálico, são aqueles que apresentam funções motoras, como, por exemplo, nervo oculomotor, que é um tipo de nervo motor, nervo troclear e nervo hipoglosso. Então, esses nervos, eles são motores com relação à sua função. Também pode comprometer o nervo glossofaríngeo e o nervo vago, que são exemplos de nervos mistos que também apresentam funções motoras. Com relação ao tétano generalizado, pelo próprio nome já dá para entender que não é localizado, já é algo mais generalizado, em que compromete não só músculos próximos ao local da lesão, como outros feixes musculares também. Então, o tétano generalizado é caracterizado pelo trismo, que é a limitação de abertura bucal que eu já citei anteriormente, devido à contração dos masséteres, que são os principais músculos da boca que permite o abrir e o fechar da cavidade bucal. E também compromete a musculatura da mímica facial, ocasionando o riso sardônico, que é esse riso que o indivíduo ele apresenta constantemente. Outros grupos musculares também são acometidos, como eu falei, por isso que é caracterizado como tétano generalizado, como os retos abdominais e a musculatura paravertebral, podendo ocasionar o opistótono. O opistótono, como podemos ver aqui nessa figura, o indivíduo ele se curva para trás formando um arco, sendo que esse sinal clínico ele é mais comum em crianças que desenvolvem o tétano. Com a evolução da doença, os demais músculos do organismo são acometidos progressivamente. Outro sinal clínico que também pode surgir, no caso, é a febre. E quando isso acontece, indica um mau prognóstico ou infecção secundária que o indivíduo tenha adquirido. Outras manifestações também podem surgir, como hiperatividade simpática, e aí, em decorrência dessa hiperatividade simpática, o indivíduo apresenta taquicardia, hipertensão arterial lábio, sudorese profusa, vasoconstrição periférica, arritmias cardíacas e até hipotensão arterial. Já no caso do tétano neonatal, é causado pela aplicação de substâncias contaminadas pela bactéria na ferida do coto umbilical em recém-nascidos, e o período de incubação é de aproximadamente 7 dias após a contaminação e tem como característica principal o opistótono, que é aquela curvatura de todo o tronco para trás formando um arco. No início, a criança ela pode apresentar apenas dificuldade para se alimentar, mas com o passar dos dias isso pode ir se agravando. Geralmente ocorre em filhos de mães não vacinadas ou inadequadamente vacinadas
no pré-natal, no período em que a mãe ela está gestante. É importante haver o diagnóstico diferencial com meningite e sepse nesse período neonatal, porque outras infecções também podem ter como característica clínica o opistótomo. Então é importante fazer um diagnóstico diferencial exatamente para identificar se é causado se a criança está desenvolvendo tétano ou se é decorrente de uma outra infecção por um outro micro-organismo. Então agora vamos entender como que ocorre a ação da toxina tetânica, no caso da tetanospasmina, no mecanismo fisiopatológico do tétano. Então tudo começa quando os esporos do Clostridium tetani adentram ao tecido no local do ferimento e assim a sua forma vegetativa produz a toxina tetânica, que é uma toxina polipeptídica, e essa toxina, em seguida, ela é transportada intraaxonalmente, de forma retrógrada, até o sistema nervoso central. Chegando no sistema nervoso central, essa toxina, ela atua, ela se liga em receptores de gangliosídeos, bloqueando a liberação de neurotransmissores inibitórios, como, por exemplo, a glicina. Então, como podemos observar aqui, nós temos aqui o sistema nervoso central, em que é responsável por produzir a glicina, que é esse neurotransmissor inibitório, que tem como função controlar a produção e a liberação de acetilcolina pelos neurônios, pelas terminações nervosas motoras, que inervam a musculatura esquelética. Então, conforme essa toxina ela bloqueia a liberação da glicina, o que acontece? Essa terminação nervosa motora que inerva a musculatura esquelética perde esse controle. Então, ocorre uma produção e liberação de acetilcolina de forma exacerbada. Então, com esse excesso de acetilcolina sendo liberado constantemente na placa motora, assim induz as contrações musculares de forma irreversível. Então, tanto os músculos flexores como os músculos extensores se contraem simultaneamente. E assim o indivíduo ele apresenta, no caso principal, o sinal clínico do tétano, que são as contrações musculares extensas, que podem acontecer em um grupo de músculo em um determinado membro, que aí é caracterizado, como nós vimos anteriormente, de tétano localizado, como também essas contrações musculares por esse excesso de acetilcolina que está sendo liberado de forma generalizada, caracterizando assim o tétano generalizado. Com relação ao diagnóstico, não há diagnóstico microbiológico nem sorológico. O diagnóstico ele é clínico, o médico observando essas contrações musculares. O Clostridium tetani raramente é isolado a partir do sítio do ferimento. E com relação ao tratamento, imunoglobulina antitetânica é utilizada para neutralizar a toxina em uma dosagem de 20.000 unidades via intravenosa, que é administrado independentemente do peso do paciente ou gravidade do caso. Então, o indivíduo ele recebe o famoso soro, contendo anticorpos específicos para essa toxina tetânica, para que ocorra a neutralização dessa toxina. O papel dos antibióticos é incerto, mas quando utilizados, quando o médico ele prescreve antibiótico, é utilizado metronidazol ou penicilina. Também é recomendado a administração de benzodiazepínicos, como por exemplo diazepam, devem ser administrados para
prevenir os espasmos musculares, para diminuir ou prevenir essas contrações musculares intensas. No caso de tétano neonatal, deve ser realizado um curativo do coto umbilical utilizando água oxigenada ou permanganato de potássio. Então, são formas de como podem ser tratados, né? Ou seja, a forma correta de como deve cuidar desse coto umbilical no caso do tétano neonatal. Perdão. Já no caso do tratamento da hiperatividade simpática, utiliza-se beta-bloqueadores como o propanolol ou atenolol nas taquicardias acima de 140 batimentos por minuto, que taquicardia é um sinal clínico relacionado à hiperatividade simpática que o indivíduo também pode apresentar. Suporte respiratório deve ser fornecido quando necessário. E com relação à prevenção, o tétano é prevenido pela imunização, então existe uma vacina, que no caso é a vacina DTP. Essa vacina ela tanto imuniza contra o tétano, mas também contra a difteria e coqueluche, que são outras duas doenças. Então, com o toxoide tetânico, que é nada mais do que a toxina tetanospasmina tratada com formaldeído, é administrado na infância e em seguida a cada 10 anos. Então é a forma como é realizada a imunização, né, do tétano. Quando ocorre um trauma, o ferimento ele deve ser limpo e debridado. E um reforço do toxoide tetânico deve ser administrado. Quando o ferimento encontra-se altamente contaminado, o indivíduo ele deve receber tanto soro, ou seja, imunoglobulinas antitetânicas já específicas, como também é importante que seja administrado um reforço, né, do toxoide, no caso da vacina, que aí no caso quando o indivíduo ele recebe tanto o soro contendo imunoglobulinas, mais a vacina contendo o toxoide, no caso a toxina tetânica, é caracterizado como uma imunidade passiva ativa. Então ele tanto recebe anticorpos específicos para a toxina, como ele também recebe o toxoide tetânico, que é a toxina. Assim como também ele deve receber penicilina. A imunoglobulina tetânica, né, que é o anticorpo específico anti a toxina tetânica, é produzida em humanos a fim de evitar as reações de doença do soro, que ocorre quando se utiliza a antitoxina produzida em cavalos. A doença do soro é caracterizada por uma reação de hipersensibilidade em que tem a formação de imunocomplexos. Então, essa doença do soro geralmente ocorre quando o indivíduo ele recebe imunoglobulinas ante a um determinado antígeno, em que essas imunoglobulinas elas são produzidas em cavalos. Então, para evitar isso, essas imunoglobulinas antitetânica, elas são produzidas por seres humanos mesmos e através do sangue desses indivíduos são extraídas essas imunoglobulinas. Então, finalizo aqui essa aula e qualquer dúvida, deixem a pergunta de vocês aqui nos comentários e o mais rápido possível eu irei responder. E não deixem de assistir às próximas videoaulas, assim como as que já estão disponíveis relacionado a outras espécies que também fazem parte do gênero Clostridium.